Esclerose múltipla é a perda dos movimentos, visão, audição e de todos os movimentos do corpo. Essa doença, que antes era considerada uma sentença, hoje já alterou graças à ciência. Bora pro vídeo? Em 1850, o José Bernardo de Alcântara Melo, começou a sentir determinados formigamentos nos braços. E aí ele foi procurar um cientista. Isso com 25 anos. Ele também relatou ao médico que ele começou a sentir tremores e a visão turva, que são sintomas clássicos de esclerose múltipla. Mas naquela época, essa doença não tinha esse nome. O nome era paraplegia. Sabia-se na época que a doença afetava o sistema nervoso, porém não sabia-se como, nem o que causava aquilo. Foram feitas pesquisas e foram encontradas curas, utilizando inclusive plantas tóxicas que tinham em sua composição o clorofórmio, e também foi utilizado técnica de eletroterapia. Claramente que nenhum desses tratamentos funcionava. O Pedro foi perdendo cada vez mais os movimentos e a visão e a audição, até que um dia não conseguia mais se mexer. Até que em 1868 o Pedro faleceu. Foi quando um cientista chamado Jean-Martin Charcot resolveu estudar, o cérebro do Pedro para saber de fato o que estava acontecendo ali dentro. Ele descobriu placas e lesões no sistema neurológico, principalmente na parte onde é entregada a informação até o cérebro. Ele descobriu placas e lesões nos neurônios, especialmente na camada de gordura que isola essas células e auxilia a impulsionar todo o sistema nervoso, chamado mielina. Charcot fez vários desenhos e vários escritos, descreveu muito sobre como funcionava e como eram esses circuitos no seu caderno de anotações. Isso ajudou muito os médicos da época a entenderem realmente o que estava acontecendo no caso do Pedro. Porque é que os neurônios tinham lesões justamente no que auxiliava eles a transmitir informações. Claro, essa foi uma pergunta que só teve resposta décadas mais tarde. Mais de 60 anos depois, em 1963, é que veio de fato a resposta. Um médico tinha dois ratinhos, o rato 1 e o rato 2. Ele pegou o cérebro e a medula do rato 1, diluiu e tal, fez ali algo bem líquido e injetou no rato 2. Após isso, o médico começou a perceber que o rato número 2 começou a desenvolver sintomas da esclerose múltipla. A suspeita era de que, para se proteger, as células do rato 2 começou a atacar aquelas células invasoras que foram injetadas nele. Porém, o tiro saiu pela culatra, porque como o que foi injetado do rato 1 no rato 2 era muito próximo ao que ele tinha, essas células defensoras começaram a atacar não só o que foi injetado, mas começaram a atacar as próprias células dele mesmo. Hoje, é claro, já se sabe que essa é uma doença autoimune que ataca as células do próprio corpo. A principal afetada nessa história é a mielina. Imagine que você tem um cabo, dentro está passando energia elétrica. A mielina é aquela camadinha por fora que reveste, facilitando e auxiliando a condução das informações que estão sendo passadas ali. E é claro, isso faz também com que não se perca informações ao longo do caminho. As células do corpo de uma pessoa com esclerose múltipla entendem que a mielina é um agente invasor que precisa ser destruído. Especialmente os linfócitos B criam anticorpos que se ligam à mielina, atacando diretamente ela. E é claro, a mesma coisa que acontece com um fio, o condutor sem a mielina não consegue trazer todas as informações de todas as partes do corpo. Se, por exemplo, um neurônio que perdeu a mielina comanda ao cérebro que você tem que mexer a sua perna, ele não vai entender, o que vai causar dormência na tua perna.
Tua perna pode falhar, pode acontecer dificuldade de conseguir andar. Se o neurônio que tiver uma lesão, por exemplo, comandar o olho, vai ter visão turva, dificuldade para enxergar, aquela visão embaçada. E assim vai com todas as outras funções do nosso corpo. O problema é que pode ser lesionado neurônios de qualquer parte do corpo. Os sintomas podem durar horas, semanas e de repente eles desaparecem, principalmente nas fases iniciais da doença. Esse é o motivo de ser tão difícil diagnosticar nos primeiros anos a esclerose múltipla. Até porque fadiga e formigamento pode ser relacionado ao estresse. Perda de força pode ser cansaço. E falta de equilíbrio pode ser labirintite. O paciente pode passar meses sem sentir nada e sem desconfiar. Até porque a realidade é que o corpo refaz, né, a parte da mielina. Porém, continuam acontecendo lesões ali. E aí, quando, digamos que está aqui, né? Tá aqui a camadinha de mielina, aqui tá os fiozinhos, tá a mielina aqui em volta. Ela foi retirada. Claro, ela vai se refazer nessa parte. Porém, os linfócitos vão continuar atacando todas as regiões dos neurônios. Isso quer dizer que vai acontecer uma lesão atrás da outra, uma do lado da outra. E com o tempo, isso causa problemas urinários, por exemplo, como a dificuldade para urinar, dificuldade de engolir, de ouvir, e ela pode ficar até incapacitada de andar. Receber esse diagnóstico é uma situação muito difícil, porque quem recebe geralmente são pessoas do grupo dos 30 aos 40 anos, que ou estão engajando na sua carreira ou formando famílias. Mas o que fazem as células se voltar contra o próprio corpo? E o que define quem vai ter esclerose múltipla? No século XIX, mesmo antes do Charcot definir essa doença, os médicos já pesquisavam uma possível causa e analisavam se poderia ter fatores genéticos ou fatores externos. Uma das teorias é que a esclerose múltipla era passada de pai para filho. De certa forma, eles não estavam errados. Até porque já foram encontradas mais de 233 modificações genéticas que podem causar a esclerose múltipla. Muitas dessas modificações genéticas estão relacionadas a alterações nas respostas imunes. O que, claro, pode explicar por que o corpo ataca a si mesmo. Mas a genética certamente não é a única causa. Segundo Charcot, existe um micro-organismo que pode contribuir para essa condição. Mas foi somente em 2022 que isso realmente foi comprovado. Lá nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa e pessoas que contraíram o vírus Epstein-Barr, pelo menos uma vez na vida, tinham mais facilidade de desenvolver a esclerose múltipla. Para ser mais precisa, tem 32 vezes mais chances de desenvolver a doença. Esse é o vírus que causa a mononucleose, também chamada de doença do beijo. A hipótese dos cientistas é que essa doença tem moléculas parecidas com a mielina. Então, quando o corpo é infectado com a mononucleose, os anticorpos agem, né, os linfócitos agem e atacam aquela célula invasora. Porém, elas não sabem, depois da infecção, elas não sabem diferenciar a molécula da mononucleose com a mielina, o que causa essa disfunção do corpo, né? Ele não entende que a mielina está ali e que ela não é um órgão invasor. Fumar cigarro, ser obeso, ter déficit em vitaminas como a vitamina D e a B12 também são agentes que podem influenciar na aquisição dessa doença autoimune. Nós estamos, na verdade, em frente a uma doença que é uma junção de fatores genéticos e fatores ambientais. O que, é claro, torna a descoberta de medicamentos e de tratamentos ainda mais desafiador. Graças a Deus, com a ciência que temos hoje, as pessoas que vivem agora, elas têm muito mais chances de ter uma vida com qualidade do que o Pedro tinha. Quando os cientistas descobriram que as próprias células do corpo atacavam a mielina, eles começaram a procurar tratamentos e testar medicamentos que modulam e suprimem esses ataques. E, é claro, deu certo. Na década de 90 foram aprovadas as primeiras terapias injetáveis contra a esclerose múltipla, usando o interferon e o acetato glatirâmero, que são duas substâncias que controlam a resposta autoimune.
Apesar dos nomes estranhos, foi a primeira vez que se conseguiu diminuir um pouquinho os efeitos colaterais da esclerose múltipla, que são as dores insuportáveis, os tremores, o formigamento. Porém, os benefícios desse medicamento ainda eram muito baixos. Foi só nos últimos 20 anos que foi encontrado um tratamento revolucionário, que inclusive já estava dentro do nosso corpo, que são os anticorpos. Eles impedem que as células defensoras, que são os linfócitos, passem pela corrente sanguínea para chegar até o local. Esse tratamento, inclusive, já está disponível pelo SUS desde 2020. Talvez muitas pessoas não saibam disso. E junto desse tratamento com anticorpo, foi misturado, foi colocado junto o interferon com o acetato no tratamento. É por isso que hoje os mais de 40 mil brasileiros que sofrem com a esclerose múltipla têm uma opção de qualidade de vida elevada. Claro que os pesquisadores continuam procurando opções e terapias que melhorem cada vez mais a qualidade de vida dessas pessoas. Mas o importante é saber que já existe um tratamento que auxilia, que tem de graça no SUS e que está aí para toda a população poder usufruir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou elogio ou crítica, pode comentar aqui embaixo que eu fico muito feliz, tá bom? Um beijão e até mais!